Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtube.com/café com velocidade, estamos começando a edição 679, depois da primeira corrida no Bahrein de semana. Uma corrida que tenho que falar, né? A prova ficou aí quase 1h30 interrompida no começo pelo acidente que aconteceu com a Haas do Romain Grosjean. Vamos discutir tudo isso, todos esses assuntos neste primeiro bloco. No segundo bloco, nós vamos trazer Pietro Fittipaldi, vamos falar sobre o pódio do Alexander Albon, sobre a situação do Pérez, que fez, né, nessa segunda-feira, dia de gravação deste programa, uma live em que nada foi dito, ficou elas por elas. Enfim, vai ser um programa muito legal, muito interessante. E eu já vou começar a trazer aqui os meus companheiros de mesa de bancada, começando com ele, o Will Bueno. Apareça, Will Bueno, seja muito bem-vindo para a edição 679 do Café com Velocidade. O Will Bueno, lá da nossa querida Balneário Pissarras, em Santa Catarina. Will, corrida realmente deu o que falar, esse comecinho assustador, pegou muita gente ali, deixou todo mundo assustado pelo comecinho de corrida logo, e com algumas questões, né, do tipo, vou voltar a correr, se eu não der vontade de voltar a correr, pilotos falando uma coisa, pilotos falando outra, sobre a segurança também, se devia ter um safety barrier ali, se estava certo do jeito que estava com aquele guarda-reio ali, enfim, protocolo de atendimento, segurança, uma questão de coisas aí foram levantadas à discussão depois dessa prova, então a gente vai adentrar sobre isso aqui, mas eu quero saber a sua palhinha aí. Como é que você viu esse acidente, hein, Will Bueno? Seja muito bem-vindo. Saudações, Raposo, Fábio Campos, ouvintes e espectadores do Café com Velocidade. Eu vi com muita surpresa. Se alguém me dissesse, se alguém falasse assim, Will, eu aposto com você que se um carro na Fórmula 1 bater, ele vai pegar fogo, ele vai explodir, eu apostaria $1 milhão que isso jamais aconteceria. E aconteceu, porque eu me lembro, a última vez que eu me lembro de ter visto isso foi lá em 89, no acidente do Berger. Eu tinha 6 anos e eu me lembro exatamente da imagem que eu vi e do susto que eu tive. E nunca mais achei que fosse ver isso na vida. E tá aí, a Fórmula 1 mostrou, né, de novo, né, que, como disse o Lewis Hamilton ontem, mostrou que ainda é um esporte perigoso e toda a evolução de segurança que foi feita ao longo desses anos realmente deu resultado ontem aí que salvou a vida do Grosjean. Seja também muito bem-vindo, Fábio Campos, direto de Belo Horizonte. Fábio Campos, no segundo bloco nós vamos falar de Pietro Fittipaldi, né? Nós já esbarramos em Pietro Fittipaldi algumas dezenas de vezes, talvez, aqui neste Café com Velocidade, mas agora é hora de falar realmente, fazer uma análise nua e crua aí, porque até então, né, a gente sabe que as coisas na Fórmula 1 às vezes mudam rapidamente, né? Luiz Razia que o diga, mas até então, Pietro Fittipaldi está confirmado aí para a prova do próximo final de semana, também no Bahrein, num circuito, no traçado diferente, no anel externo. Nós vamos falar bastante sobre isso, né, Fábio Campos? No início do segundo bloco. Seja muito bem-vindo. Olá para você, Raposo, olá para o Will, olá para os nossos assinantes, como diria o outro, né? Para os nossos, não só apoiadores, como para os nossos seguidores no YouTube e também no podcast. Resolvemos os nossos problemas de áudio a princípio, resolvemos os nossos problemas de lançamento e estamos caminhando muito bem. E muito obrigado a todo mundo que também deu feedback nessa semana. A gente pediu feedback semana passada, muita gente deu essa resposta para a gente, muito legal. E a gente vai falar, claro, né, do Pietro Fittipaldi, que é essa notícia que agitou hoje, né, segunda-feira, né, hoje, entre aspas, a segunda-feira, mas a situação dele é muito simples. Ele vai substituir o Grosjean, mas ele não tem a menor chance em 2021. O que ele pode fazer é um excelente trabalho, tem que fazer um trabalho excelente, não adianta, por mais cruel que isso seja, para tentar conversar lá na frente para 2022, mas as chances são muito pequenas. Provavelmente ele vai ter uma prova de Fórmula 1 no currículo dele para ele poder contar para os netos dele. Vamos ver se uma ou duas, né? Vamos ver como vai ser essa recuperação aí do Grosjean. Podem ser duas, é verdade. Abu Dhabi está muito colado, mas enfim.
Lembrando você que está nos acompanhando aí no YouTube, né, vendo na estreia, né, agora tem essa opção de a gente fazer a estreia, que é um ao vivo, né, você tem a opção de ter o chat para bater papo, conversar. E se você está aí nesse chat conversando com a gente, tem a opção do Superchat também, hein? Estamos de olho aqui em quem está mandando Superchat, inclusive no lançamento, então façam aí o Superchat de vocês, colaborem com esse programa. E por falar em colaborar com esse programa... O que é Superchat? Eu não sei o que é Superchat. Você poderia me explicar? Aí eu vou chamar o nosso... Will poderia explicar o que é. Eu vou chamar o nosso especialista em YouTube, né? Não, Superchat é ali na sua caixa de comentários do YouTube, você que está acompanhando esse vídeo na estreia, né, da publicação, você ali, quando você tem um comentário, você tem aquele um quadradinho com uma cifra, você aperta ali e doa um valor, valor que você quiser pro Café com Velocidade, para que vai ajudar a gente aqui a manter, né, o programa, os custos do programa que a gente tem, né? Então isso ajuda bastante a gente fica muito agradecido se você colaborar com a gente também via Superchat. Só para ver se está funcionando, todos que estão aí agora, faça um, só para ver se está funcionando. Não sei se a opção R$100 está funcionando, alguém pode testar. Mas agradecer também os nossos apoiadores. Se você não sabe, o Café com Velocidade conta, né, com um grupo de apoiadores muito legal que nos apoiam, que fazem nesse programa seguir aí muito vivo e muito bem, obrigado, cobrindo aí os custos de servidores, de uma série de outras coisas também. Então, se você ainda não é e quer se tornar um apoiador do Café com Velocidade, www.apoia.se/Café com Velocidade. Torne-se você também um apoiador deste programa, que já vai começar falando direto então do acidente. Nas primeiras curvas do Grande Prêmio do Bahrein, Romain Grosjean, né, dá aquela guinada para o lado. Não sei se não viu realmente o Kvyat, se foi um erro ali de avaliação, se teve alguma questão, algum outro problema, mas enfim, os carros se tocaram e ele vai direto no guarda-reio, dá aquela rasgada no guarda-reio, que de certa forma prende, né, no retorno do carro, o carro se despedaça, se explode, como aconteceu, e ele aí, por sorte, né, não pegou fogo, não desmaiou, o carro pegou fogo, mas ele não desmaiou, conseguiu se soltar e, enfim, teve algumas queimaduras na mão e tudo mais, mas hoje poderíamos estar aqui numa segunda-feira muito mais triste, por sorte não estamos, né? Ele está muito bem, já fez vídeos do quarto do hospital e tudo mais, vai ser substituído porque as queimaduras realmente estão lá na mão, mas a saúde do piloto é o que mais importa nesse momento, Will Bueno. Realmente, Will Bueno, não só um carro explodir, como um carro partir em dois, né? Você falou sobre apostar que um carro não explodiria, como partir em dois também, como foi estranha aquela cena, né, do carro realmente desmanchado ali. Será que se tem que se fazer mais alguma coisa nesse carro? Ou o fato da célula de segurança ter ficado intacta já é motivo para não se pensar e não se esquentar a cabeça que o que precisava ter ficado inteiro ficou? Olha, eu acho porque assim, a gente já viu acidentes onde o carro se partiu, né, e o piloto, ou seja, digamos, a célula de sobrevivência, se é que existe, eu não lembro quando que começou exatamente a existir, mas, por exemplo, a gente viu, né, o acidente do Villeneuve, que matou o Villeneuve, o carro se partiu, com o piloto, né, com a parte que o piloto fica também se partindo. Teve um acidente terrível do Martin Donnelly, né, em Jerez, 1990, que também o carro se partiu e o piloto foi jogado para fora. Nesse caso, né, a célula de sobrevivência ela ficou intacta em termos de pancada. Né? Então, assim, as outras partes do carro, ela, na verdade, são feitas mesmo para se espalhar, né? Para se espalhar, se despedaçar, para que tenha o impacto no corpo do piloto seja o menor possível. Agora, para mim, assim, o problema não foi o carro se partir ao meio. Eu falei, o carro se partindo inteiro, mas a célula onde está o piloto ficar intacta, ok. Agora, o que tem que ser investigado, e o próprio Ross Brown já falou que vai ser investigado, né, vai ter uma investigação muito grande com relação a esse acidente, é a questão do carro virar uma bola de fogo, né? Como eu falei, isso para mim foi o que mais chocou, o que mais me chocou.
porque eu achei que eu nunca fosse ver isso. A gente vê isso nos anos 70, anos 80, mas 2020, a gente vê um carro bater e explodir daquela forma, isso realmente é muito preocupante. Isso é realmente muito preocupante. É claro que eu acredito que foi um caso assim, que tudo conspirou, vamos dizer assim, para que isso acontecesse, porque foi uma batida que geralmente, né, uma batida, os locais onde tem guarda-reio, é muito difícil um carro vir de frente, como o Grosjean foi, né, foi uma batida em 90 graus, e acabou explodindo. Eu acho que esse é o maior problema, e eu acho que é isso que realmente vai ser investigado, né, o porquê o carro explodiu e como fazer para que evitar que isso aconteça novamente, independente do estado que o carro fique com a pancada, mas que o tanque de combustível não vire, não vire uma bola de fogo, aí causando risco para o piloto, porque como você bem falou, né, o piloto, ele felizmente ficou consciente, né, e conseguiu sair do carro, não ficou nem inconsciente, nem atordoado, né? Até se vocês repararem a imagem, né, do Grosjean saindo, né, quando o médico puxa ele e vai levando o Grosjean, você vê que o Grosjean, ele ainda, mesmo com o médico ali, mesmo fora do carro, ele tá querendo sair, ele continua querendo correr, até que o médico fala, tipo, né, parece que fala assim, calma, calma, aqui já tá tudo bem, porque acho que o instinto ali, né, mesmo com a pancada, mesmo com tudo, acho que o instinto falou mais alto ali, que ele simplesmente arrumou forças, inclusive, né, queimou as mãos, porque o material da luva, né, não é menos resistente do que o material do macacão e tudo mais, né, por conta da mobilidade das mãos, e aí ele teve que botar a mão no halo ali quente, e depois botar a mão no guarda-reio, então provavelmente acho que foi isso que queimou a mão. Mas o que mais me assustou realmente foi a questão do fogo. Fábio Campos, temos um e-mail aqui do Carlos Otávio, né, que diz o seguinte: amigos, confesso que fiquei muito assustado com o acidente do Grosjean e ao mesmo tempo me impressionou bastante a velocidade de raciocínio dele para sair do carro após aquela violenta batida. Eu quero saber dos senhores o que deve ser tirado como lição para futuras melhorias tanto nos carros quanto nas pistas. Eu, por exemplo, não gosto dos guarda-reios. Acho uma barreira de pneu muito mais eficiente. Vamos lá, Raposo. Eu acho que a gente tem que analisar. Primeiro, ele falou velocidade de raciocínio. Né? Não há raciocínio nessa hora, né? Aquilo ali é por instinto. Né? O cara sai do carro pelo puro instinto de sobrevivência, uma coisa que a gente nunca vai conseguir imaginar. Espero que ninguém nunca passe por isso, de estar envolvido no meio de um fogo ou num carro em chamas. E eu acho que esse Grande Prêmio do Bahrein, a gente tem as duas situações. Né? É um Grande Prêmio que nos deixa preocupados, mas ao mesmo tempo é um Grande Prêmio que reforça aonde a Fórmula 1 chegou, né? Reforça o trabalho de pesquisa, reforça a ciência. Né? Esse é o lado científico da Fórmula 1 que salva a vida. Né? A Fórmula 1 que começou desde 2004 a fazer a FIA, né? Nesse caso tem que ser reconhecida a iniciativa. A FIA começou o Instituto de Segurança em Motorsport em 2004, e depois se transformou no Instituto Global de Segurança em Motorsports, enfim, no esporte a motor. Os nomes vão mudando, mas o que são essas coisas? São as atitudes da Fórmula 1 de antever, de correr atrás antes de que aconteça o pior. Correr atrás, não necessariamente atrás, correr à frente. Né? Corre-se atrás como vai correr agora, que é a parte preocupante, que eu vou falar daqui a pouco. Mas correr à frente, que é desenvolver material, desenvolver pesquisa. Se você pensar que se esse acidente acontecesse um ano atrás, as consequências poderiam ser muito piores, eu não entro nessa de morreria, foi salvo por isso, foi salvo por aquilo, porque eu só enxerguei do acidente uma bola em chamas, mas teve muita gente que parece que conseguiu ver quais foram as peças exatas que salvaram o Grosjean. Daqui a pouco a gente entra nesse assunto. Eu não consegui ver, eu só vi fogo. Mas o que a gente pode... O que a Fórmula 1 anteviu e conseguiu chegar nesse ponto? A célula de sobrevivência, vocês já falaram. O que verdadeiramente salvou a vida do Grosjean foi o macacão, foi a proteção antifogo que tem, porque, tudo bem, ele poderia estar vivo, mas ele poderia ter queimaduras gravíssimas e ter uma vida totalmente debilitada.
A questão, eu acho que foi, o Grande Prêmio do Bahrein foi, portanto, o dia de se celebrar a segurança. Do carro médico que chega, da atitude do médico de chegar ali e praticamente tomar conta da situação, com auxílio dos fiscais, a pesquisa em materiais, a pesquisa em procedimentos, porque você pode mexer aqui uma coisa ali, você vai aprender sempre. Mas os procedimentos deram certo. O que são procedimentos? É o cara ter que sair do carro em tantos segundos, todos terem que fazer esse teste ser constante. É o cinto de segurança que tem que sair num estalar de dedos. Então, toda essa pesquisa deu certo no Grande Prêmio do Bahrein. Foi o dia de aplaudir. Por isso que eu falei, é o dia de estar preocupado, mas também é o dia de se aplaudir. A gente tende a usar a palavra milagre, que é o que no calor do momento nos vem à cabeça, mas não tem milagre nenhum. Tem evolução, tem pesquisa, tem, repito, ciência atrás do que salvou o Grosjean. Né? Claro que você pode falar se ele pegasse assim, pegasse assado, aí são aquelas conjunturas que a gente não sabe. Mas o que salvou o Grosjean foi o desenvolvimento em segurança da Fórmula 1. A Fórmula 1 atingiu um nível, e a gente já falou isso aqui, né, Raposo? A Fórmula 1, a gente falou isso aqui, eu me lembro, na questão da morte do Bianchi. A Fórmula 1 atingiu um nível muito seguro. A Fórmula 1 ela tem que ser aplaudida em segurança. A gente critica, eu critico, quando ela deixa a segurança avançar aonde o esporte perde. Mas em nada isso pode ser colocado nesse domingo de Grande Prêmio do Bahrein. O que preocupa, e aí eu já vou jogando para vocês, para a gente continuar a discussão, o que preocupa e a preocupação não quer dizer que é uma coisa que foi feita errada, é que é o correr à frente, que eu falei, e agora o correr atrás. Você vai aprender com esse acidente. O que você vai aprender com esse acidente? Posição de guardrail, a angulação do guardrail tem que ser estudada. A questão do fogo, nós vamos entrar nela daqui a pouquinho mais a fundo, que o Will já citou. O material do guardrail, se o guardrail vai ficar perto da pista, não é simples, porque se você colocar concreto, ou alguém sugeriu, o ouvinte sugeriu barreira de pneus, nem sempre vai ser o ideal, porque você pode jogar o carro de volta para a pista. Então é todo um estudo que vai começar, que vai acontecer e que vai variar de reta para reta, de curva para curva. Não há uma solução definitiva. Vai fazer só isso, vai fazer só aquilo. Cada situação vai ter que ser estudada. Retas, final de reta, curva fechada, curva aberta. Nesse caso, há de se estudar a angulação do guardrail, porque o guardrail absorveu o carro inteiro pela angulação. Ele conseguiu fazer o ângulo de 90 graus. Isso é perigoso. Como se evitar isso? Eu acho que é a discussão para a gente começar a ter, né, Raposo? Que a gente vai. Um dos fatores para a gente começar a passar ponto a ponto. Exatamente, meu caro Fábio Campos. E um dos fatores que a gente vai passar também foi uma pergunta que o Danilo Moreira mandou para a gente, que ele falou o seguinte, né? Parabenizou a gente aqui, falou que ouviu lá o Ressaca. O Matheus aí com alguns problemas, mas está vindo equipamento novo para Matheus Pucci. Então aguardem o Matheus Pucci com mais qualidade também nos próximos programas. Ele pergunta o seguinte: quão importante foi o papel, Will Bueno, começando com você, do Halo? Se o Halo salvou o piloto da Haas, já não valeu a pena a introdução desse dispositivo? É a pergunta do Danilo Moreira. Algumas outras pessoas também falam do Halo. Enquanto você responde, eu vou resgatar o nome aqui para citar depois. Olha, valer a pena, eu sempre digo, eu sempre disse isso e digo sempre. O Halo, o Halo, ele é horrível, mas ele foi colocado por uma questão de segurança. E eu acho que qualquer questão de segurança que não interfere em, como o Fábio Campos mesmo falou, não interfere em absolutamente nada na questão esportiva, na questão de... ele tem que estar lá, e ponto. Não tem, para mim, assim, não há discussão, né, se o Halo serve ou não serve. Mas o fato é, você vê lá o carro atravessou o guarda-reio e o Halo está lá intacto, né? Que é o papel dele. O Halo, o Halo, ele faz parte da célula de sobrevivência, vamos dizer assim, né? Vamos falar só Halo, vai para ficar esse Halo, Halo toda hora. Ele faz parte da célula de sobrevivência do carro, né? E o papel dele é exatamente esse, não ceder mesmo com uma pancada. Então, foi. Ele atravessou ali o guarda-reio, porque a gente viu, né? O carro se partiu ao meio. Então, o Grosjean, ele bateu e ele saiu
do outro lado do guarda-reio, né? Ou seja, ele teve que pular do guarda-reio de volta. Então, assim, o carro dele atravessou, né? E o halo está intacto. Então, o seu papel foi cumprido. Se salvou, não salvou, se, né, enfim, pegaria, se não tivesse, acertaria o Grosjean, aconteceria como aconteceu no passado com o Sevel, com o Helmut Koenig, né, que tiveram, né, morreram em acidentes, não vou dizer iguais ou semelhantes, mas sim, né, um carro que atravessou o guarda-reio, mas também tem que pensar, né, eram outros carros, era outra época, enfim. Mas fato é que ele cumpriu o seu papel. Ele resistiu à pancada, não cedeu e se foi o que salvou ou não, não posso afirmar, né? Como acho que foi tanta coisa que deu certo nesse acidente para que né, a gente tivesse um final feliz, né? Podemos dizer. O piloto se machucou, mas acho que de tudo que poderia ter acontecido, eu acho que os machucados foram leves. Então, acho que uma série de fatores contribuíram para que o Grosjean pudesse sair do carro e pudesse sobreviver. Então, o halo fez seu papel, assim como tantas outras partes, o macacão, o capacete, o resgate que chegou rápido e tudo mais. Eu acho que o halo fez o seu papel, que é para que ele foi feito para fazer, para cumprir. Fábio Campos, o Matheus da Arte Color Gráfica também nos escreveu sobre o mesmo assunto, né? Ele fala que porém não adiantava ficar nesse debate, né? Ele estava falando aqui sobre o Halo lá, aquele debate se devia, se não devia ter entrado e tudo mais. Houveram alguns acidentes que tentaram falar que não aconteceu nada com o piloto por causa do halo, mas o Fábio Campos sabiamente analisou a dinâmica do acidente e falava que não tinha nada a ver com o halo. Porém, hoje eu digo que pela primeira vez, desde que o halo passou a ser usado, essa peça foi fundamental para que o piloto não se machucasse gravemente. Eu, na minha opinião, continuo achando a peça horrível, mas é aquele que vou falar, entre aspas, gigantesco, é mal necessário. Melhor ter um piloto vivo, tudo bem com ele, do que ter carros esteticamente mais bonitos. As coisas que quero perguntar aos melhores especialistas, na minha opinião. Alguém entendeu e consegue explicar o fato do piloto ter saído do carro sem a sapatilha no pé esquerdo? Enfim, Fábio Campos, vamos falar do halo, depois você responde da sapatilha. Raposo, como eu já disse, eu acho assim, esse equipamento, que não, eu acho que ele não deveria nem ser o tema central da discussão. A gente recebeu muito e-mail falando dele. Eu acho que eu não sei por que as pessoas têm ficaram com essa certa fissura desse equipamento, porque esse equipamento criou polêmica, né? Então as pessoas, a qualquer acidente, muitos acidentes, as pessoas apontam logo para ele. Eu vou repetir, eu não vi esta peça salvando a vida do Grosjean. Eu não vi, porque não tem a imagem que me mostra. O Halo salvou a vida do Alex Peroni, da Fórmula 3, quando o carro sobe numa rampa em Monza e cai em cima do Halo. Ali você está vendo a peça funcionando. O Grosjean bateu numa estrutura de guarda-reio que deformou. O carro inteiro passou. A gente não sabe como o carro passou. O carro passou de lado, o carro passou e virou, o carro fincou e capotou. A gente não sabe. Então, assim, eu não vou, vocês me desculpem, quem quiser cravar que o Halo salvou a vida do cara, que crave. Eu não vou cravar porque eu não vi. Para mim, o que salvou a vida do cara foi o macacão. Foi a estrutura da célula de sobrevivência. Essas coisas você pode cravar. Agora, a gente não viu a dinâmica do impacto. Eu repito, eu vi uma bola de fogo. Quem viu o Halo salvando a vida, parabéns, me mande a imagem. Eu quero ver, vou achar muito legal. O próprio Michael Masi falou, nós vamos estudar o acidente. De novo, vou falar, é o correr atrás. Os caras vão estudar o acidente como se fosse um acidente aéreo, que é o que a Fórmula 1 já faz há muito tempo. Vai pegar dados do carro, vai conversar com quem estava, vai ter testemunha, vai ter depoimento, vai ter análise de cada centímetro de que pegou fogo. Os caras vão fazer análise. Os caras vão fazer análise de computador, vão jogar no computador. Os caras vão descobrir. Se os caras vierem e falarem, né, foi isso, foi aquilo, ok. Agora, o carro bate numa estrutura deformável, que para mim é a discussão que a gente tem que estar tendo, né? Essa estrutura ela é deformável, tem que ser deformável, ela não pode não ser deformável 100%, porque senão a desaceleração pode ser pior ainda. Agora, eu acho que há uma certa fissura das pessoas em quererem dar essa peça uma função que ela já provou que teve na Fórmula 3, mas a gente já viu o carro entrando embaixo de barreira sem Halo, e o cara sobreviveu. O Burt entrou embaixo da barreira, não tinha Halo, o cara sobreviveu. O Carlos Sainz entrou embaixo na Rússia da barreira
dessa barreira que não era pneu, essa barreira Tech Pro, e sobreviveu. A gente não sabe o ângulo que pegaria, se pegaria. A estrutura do carro empurra o guardrail, ou seja, ele já pegaria um guardrail deformado. Por que ninguém está falando do Hans? O Hans, para mim, salvou a vida muito mais do que o Halo, porque o cara não quebrou o pescoço numa batida de 90 graus, mas as pessoas querem falar do Halo. Então as pessoas acham que o Halo salvou, as pessoas fiquem achando. Eu prefiro que um estudo informe o que aconteceu, o que salvou, quais foram as peças que precisam ser melhoradas. Agora, essa questão de acabou o debate do Halo, que eu vi sites falarem, jornalistas falarem, debater não é ruim, as pessoas querem acabar com o debate, eu não sei porquê. Agora, eu repito, não vi a função da peça com os meus olhos. Ela está lá, como o Will falou, ela está lá, ela está intacta, ela tem que estar lá para isso. Agora, o que empurrou o guardrail exatamente? Com qual força? Com qual ângulo ele bateu? Ele está de costas, o carro parece que entrou quase como se fosse por baixo do carro, entrou, o carro está de lado. Então não sei se a peça teve função ou não, que bom que ela está lá, e se ela está lá, ela tem que salvar a vida do piloto mesmo. Agora, né, essa questão de acabou o debate, eu acho meio autoritária, né? Muito bem, Fábio Campos, retornando aqui para a tela, que nós temos outros 2 e-mails sobre o assunto. Eu vou só registrar aqui, né, para os nossos queridos ouvintes que foram lá escrever, o Marcos Vinícius Palácio e o Michael Bueno, né, que é parente do Will Bueno, né. O Marcos falou, minha pergunta é direcionada especificamente ao Fábio Campos, né, apesar de esteticamente ainda muito feio, podemos concluir que o halo ontem provou o seu valor para a segurança dos pilotos? Já respondido. E o Michael Bueno, né, falou o seguinte, gostaria de saber a bancada, opinião sobre o halo, pois ficou claro que o Grosjean não entrou para a estatística de morte na Fórmula 1 devido a ele, pois acredito que alguns membros, assim como eu, tiveram uma certa relutância quando foi aprovado o halo, porém essa é a segunda vida salva, Leclerc em Spa. Ele coloca aqui também o exemplo do Leclerc em Spa como um dos exemplos que o halo fez um bom trabalho. Então o pessoal realmente escreveu bastante sobre isso, acho que o Fábio Campos já disse. Quer complementar, Will Bueno, depois da fala do Fábio Campos? Não, ou está tudo dito sobre o halo? É o que eu falei, ele foi feito para ficar intacto quando tem uma pancada, e ele ficou intacto, então tá tudo certo. Will, tem um acidente do Stirling Moss, que eu descobri por causa da morte dele, né? Que a gente foi vendo as coisas, os especiais sobre ele. Tem um acidente do Stirling Moss que o carro bate no guardrail, pula o guardrail, capota e desce como se fosse... Você já viu, Will? O Will tá balançando a cabeça. O carro fica uma caixinha assim. Se tivesse o Halo, eu tenho certeza que eles falariam que o Halo é que salvou a vida dele. Os elementos do carro, por isso que eu tô falando, as pessoas estão focando nessa peça que tá lá. Se tiver salvado a vida dele, vamos aplaudir, não tem nenhuma resistência a isso. Mas há outras peças que para mim foram muito mais fundamentais e é muito mais claro. As pessoas estão falando, é claro que o Halo salvou. Eu não vendo a imagem, para mim o Halo salvou o Alex Peroni. Repito, vamos procurar esse acidente em Monza. Para mim, a questão do macacão é absolutamente clara, porque o cara ficou... Eu contei 28 segundos. Tem gente dizendo que foi menos, enfim. 29, né? 28, 29, enfim. O cara ficou 30 segundos no fogo. E o macacão, é por isso que eu falei, né? Se esse acidente fosse o ano passado, a consequência poderia ser muito pior, porque a FIA implementou o macacão esse ano. Um macacão mais pesado, mais resistente, com mais camadas. Ou seja, é o correr à frente. Tem o correr atrás e tem o correr à frente. Correram à frente e conseguiram salvar. Isso é muito claro, isso é muito evidente. Agora, o Halo a gente não viu, porque a gente não vê exatamente. A gente vê um carro entrando. Essa é a discussão que a gente tem que ter, né, Will? A gente vê o carro entrando no guarda-reio explodindo. A explosão é o problema, a explosão é a discussão. Isso. Mas como foi a dinâmica, eu não sei. Qual pedaço do carro que varou o guarda-reio? A gente não consegue ver como foi, né, Will? E você falou da questão do macacão, né? É o exemplo das luvas, né? As luvas, elas não foram reforçadas, né? E foi onde o piloto queimou a mão, né? Onde ele teve a queimadura, porque as luvas realmente, até foi falado, até na transmissão nacional foi falado isso, falado, o material das luvas, né? Foi citada essa questão do macacão mais resistente, foi falado, as luvas, até pela questão da sensibilidade, né? Porque você não pode tirar a sensibilidade do piloto, que vai ter que trocar marcha, tem que mexer nos botões do volante e tudo mais. Não teve esse reforço. E aí, né, eu falei, né, botou a mão. Imagina a temperatura que devia estar ali quando ele botou a mão, porque ele tem que
colocar a mão para se apoiar, né? No halo ali para poder se apoiar, para poder sair. Depois ele botou a mão no guarda-reio também, que devia estar numa temperatura, sei lá quanto, né? Então, isso realmente ficou claro, né? Até pela questão das queimaduras das mãos. Agora, o Raposo falou o ouvinte leu que o ouvinte falou da questão da sapatilha ter saído, né? Eu acho que isso é o puro desespero, né? O cara ele faz um movimento. Sim. Por mais que eles ensaiem esse movimento, e a FIA ensaia o movimento, porque ele coloca todo mundo sentado no carro e fala, você tem que sair em 6 segundos. Esse tempo até aumentou por causa do Halo. O Halo é um dificultador na saída do carro, mas felizmente não é um dificultador que coloca em risco a vida do piloto. Essa conclusão dá para ser tirada. Agora, ele tem 6, 7 segundos para sair do carro. Por mais que ele ensaie esse movimento, na hora em que você está coberto de fogo, em chamas, você sai absolutamente no instinto. Então, a sapatilha, né, Will? Certamente ficou aí, não ficou por lá. Certamente ficou. Mas ele não deve nem ter percebido que ficou sem sapatilha. Só registrando que o Thales Oliveira também manda um e-mail sobre o mesmo assunto, né? Falando aqui, ele também ressalta o traje anti-chamas, a capacidade de absorção do guarda-reio e tal, mesmo com as falhas. São tantas redundâncias. Ressaltou corretamente, tá vendo? O traje anti-chamas, para mim, é muito mais comprovado. Pode não ter sido o principal, mas até agora é o mais comprovado. E só uma coisa, Raposo. O próprio Michael Masi falou. Vamos avaliar cada peça do carro, qual foi o seu impacto as suas falhas e as suas virtudes. Então, nem eles sabem a questão do Halo. Por isso que eu tô achando muito legal todo mundo já saber. Mas a FIA ainda não sabe. E aí o Thales pergunta, né, para onde mais a Fórmula 1 pode ir, além, é claro, de corrigir as falhas presentes no acidente. Guarda-reio partido, o tanque do combustível se mantendo junto ao cockpit, etc e tal. O Will estava falando a questão do fogo, né? Que ele não apostaria. Mas, Will, é muito perigoso não apostar nisso, né? Porque por mais que a gente não tenha visto essas imagens, a gente está falando de um equipamento que carrega uma quantidade enorme de fios, carrega uma bateria de lítio, carrega líquido inflamável. Qualquer estrutura que tenha essas coisas está sujeita a pegar fogo. Eu concordo. O mergulho científico do estudo tem que ser por que pegou fogo, né? O grande susto, o grande problema, vamos falar a verdade, né? O grande problema do acidente é o fogo. Tem que se correr atrás e se descobrir, porque o que me assusta na imagem é como o carro explode. Não é que o cara ficou preso, aí aquele fogo vai aumentando. Sim, o carro do Pérez pegou fogo. É isso, eu ia falar exatamente isso. O carro do Pérez, o que é? O motor estoura, o óleo cai, aí vai ficando inflamável, a parte quente, e aí cai na carenagem, o material, aí vai o passo a passo. No caso do Grosjean, tem que se estudar o porquê que levou à explosão do carro. Como conter a explosão do carro. Agora, dizer que nunca vai poder pegar fogo, claro que essa tem que ser a busca, vou repetir a palavra, né, científica, mas não dá para ter nunca vai ter uma garantia, porque é um carro que está cheio de combustível, com uma parte elétrica cada vez mais complexa, cada vez mais dependente de uma parte elétrica, então pegar fogo ele pode. Agora, o que levou, o que poderia ter sido feito para isso não acontecer, mas essa busca, Will, é quase como a busca vida e morte. Não há uma garantia de que todos os pilotos vão sobreviver. Eu acho que a gente nunca vai ter a garantia de que não vai pegar fogo. Tem que continuar correndo atrás, como você falou, para a gente ficar lembrando anos. Eu lembrei do Verstappen, né, do pai, Jos Verstappen. Mas foi uma pancada. Mas o Verstappen foi um combustível que veio de fora do carro, né? O combustível não estava no carro. Não foi uma pancada, é verdade. Verdade. Agora, por exemplo, se você pensar no acidente do Kubica, que foi o último visualmente tão assustador, não há um pingo de vazamento. Então, existe a Fórmula 1 criou uma estrutura no tanque de combustível que é uma borracha que faz com que o tanque não se rompa. Né? E não foi o tanque que se rompeu, tanto que a metade do carro onde está o tanque, né, se bem que o tanque fica embaixo, né? O tanque normalmente ele fica mais à frente, fica embaixo, enfim. Eu não sei o que aconteceu com o tanque de gasolina exatamente. Agora, que eles desenvolveram o grande segredo da Fórmula 1 foi desenvolver uma camada de borracha. Olha, borracha, que é uma coisa assim, e sem que não queima, que nunca mais um tanque de gasolina explodiu. Nunca mais a gente teve a questão da gasolina vir para o carro e o carro pegar fogo. Agora, esse impacto, eu acho que tem muito a ver com essa questão, né, da parte elétrica, de fio, de uma bateria, e o impacto comprimindo tudo isso,
Eu repito, eu não sei o que você acha, mas eu acho que essa briga também nunca vai ter um 100% de certeza, embora seja uma briga fundamental para se ter, né? Realmente, assim, eu falei, o que fogo a gente vê sempre, né? Mas assim, a explosão do carro, ou seja, o carro bateu e explodiu, que foi uma coisa que eu realmente achei que eu nunca mais fosse ver, porque eu achei que, né, a gente está falando de 1989, são 30 anos atrás, que eu me lembre de ver um carro bater e explodir daquela forma. Não tenho, né? E até uma coisa que eu fiquei pensando, depois me ocorreu, assim, depois eu fiquei pensando, será, né, que, porque assim, bateu na primeira volta com o tanque cheio, será que, por exemplo, se ainda tivesse um reabastecimento, que os tanques menores, com menos combustível, será que de repente a explosão seria tão grande? Será que teria um resultado diferente? Na largada, né, Will? Na largada o carro sempre vai ter mais combustível, né? Claro, mas... Sempre... E vale lembrar que esses carros cada vez têm menos combustível, né? Porque a Fórmula 1 cada vez mais está conseguindo recuperar energia, está fazendo uso do CARES, enfim, de todos os sistemas. Mas, enfim, o combustível vai estar lá, né? Enquanto os carros não... Ali, se a gente for pensar, Will, por isso que eu estou falando, né? Se fosse um acidente de um carro elétrico, eu tenho minhas dúvidas se não pegaria fogo. Tudo bem, poderia não ser aquela bola de chama que fica queimando ali, mas eu repito, para mim os materiais do carro eles vão ser sempre inflamáveis, a bateria, os fios, o material da bateria, o lítio no caso, enfim, nunca vai haver a garantia de que não há risco nenhum. Tá anotado no seu caderninho os materiais, né? Eu vi você colando no caderninho aí. Eu sou capaz de mostrar para você que não está. Sou capaz de colocar aqui o meu caderninho na câmera. Tá todo mundo vendo, tá todo mundo observando. Você fez assim, ó. O lítio. Tá escrito bateria aqui. Tá escrito bateria confesso. Pego no fly. Aliás, o caderninho do Will tá sumido, hein? O Will tinha caderninho e não tem mais. Não sei o que aconteceu com o caderninho dele. Não tá aqui comigo hoje. O Nicolas eu uso o bloco de notas agora. O Nicolas tá brincando de fazer avião em barco com o caderno do Will Bueno. Outro assunto que eu quero trazer para vocês, ainda em cima disso aqui, foi durante a interrupção, para se refazer ali a barreira de proteção, passou-se diversas vezes o replay e isso foi motivo para a reclamação no pós-prova. O Ricardo deu uma entrevista muito pegando, né, muito firme nesse assunto. O Hamilton também, né, pelo que o Fábio Campos comentou comigo aqui em off, eu tinha visto só do Ricardo, sobre ficar passando esse replay e passando, e os pilotos assistindo aquilo e tendo que voltar para o carro depois. Assim, na verdade foi o Vettel, viu, Raposo? Desculpa, eu falei errado só para corrigir. Foi eu assumo o erro, eu que te falei errado. Foi o Vettel que falou que nós não somos objetos. Falou uma frase até forte. Mas o Ricardo também falou. Sim, o Ricardo foi o primeiro a falar. O Hamilton, a dúvida era no Hamilton. O Ricardo falou até palavrão. O Ricardo falou, foi bem incisivo. Mas enfim, Raposo, pode continuar. E além disso, também teve a repercussão do Verstappen, né? Sobre a questão de se um piloto não quer voltar para o carro e o Verstappen falou que meio que demitiria o piloto se ele fosse o chefe de equipe. Então temos esses dois pontos aqui para a gente adentrar. Vamos começar com a parte do Ricardo. Essa parte realmente, se a TV deveria talvez, eu acho. Vamos lá, o Thiago Raposo opinando isso aqui também. Viva! Ufa! Eu acho que a respeito de quem está ali assistindo, se tivesse uma decapitação, alguma coisa muito forte assim, até o acidente do Simoncello foi passado e reprisado e tal, que foi algo muito talvez mais chocante e tal, ele sendo atropelado. Agora talvez, sei lá, criar umas câmeras especiais para a região do box, igual no estádio de futebol, né? Parece que os telões do estádio de futebol, até tempo atrás, não mostrava replay de lance muito polêmico. Tinha esse controle nas mãos de lance polêmico que poderia colocar o juiz. Quando não tinha VAR, esse lance não era reprisado no telão. Talvez, então, ali na área do box, não mostrar esse replay para os pilotos, mas quem está em casa, o telespectador, eu acho que é um respeito. Aconteceu o fato, as pessoas querem ver, as pessoas estão curiosas, desde que realmente não seja algo muito explícito, né, uma morte muito feia, que não foi o caso, mostrou o Grosjean saindo. No começo a câmera cortou e tudo bem, concordo, demorou 2, 3, 5 minutos para vir um primeiro replay.
Inclusive a Globo, se não me engano, ela traz o primeiro replay dela, como não vinha o replay da TV, da transmissão internacional, a Globo foi lá e se antecipou para trazer pelo menos a explosão lá ao longe, assim. Então eu acho que tem que sim, tem que ter quem passar, não sou a favor de cortar, talvez um controle específico ali para a área dos boxes, para os pilotos, ou os pilotos não olham, não vejam, não sei. Essa é a minha opinião. Tem que mostrar sim, porque aí respeita quem tá, os telespectadores, que é o grande público. Desde que não tenha nada muito explícito na cena. Will Bueno. Eu acho que, inclusive, eu acho que, inclusive, não tem que demorar para mostrar. Porque o que acontece? A gente viu a imagem. A gente viu a imagem na transmissão. O carro saindo, batendo fogo, explodindo, pegando fogo. Aquela imagem, a gente já viu. Qual o problema de mostrar ela de novo? Né? Não tem por que não mostrar ela de novo. Porque Mas e os outros ângulos? Não, os outros ângulos tudo bem. Você pode até esperar alguma coisa ali e tal, né? Porque como eu falei, de repente, se não ver se não tem nada, digamos, imostrável, né? Não existe essa palavra. Estou fazendo um entre aspas com a mão aqui para quem está ouvindo no podcast, tá? Que não tem nada imostrável e passar, porque assim, quem fala assim, mas tem que respeitar a família e tudo mais. Olha, eu que não sou familiar do Romain Grosjean, quando o replay não foi mostrado, meu primeiro pensamento já aconteceu o pior. Aconteceu uma coisa grave, aconteceu um problema. Eu acho que isso causa mais apreensão ainda do que se, como eu falei, mostrar o replay da imagem que já tinha sido mostrada, que já tinha sido passada na transmissão. Então mostra, e é isso, é informação. Informação. Você tem a obrigação de mostrar. É claro, ninguém quer ver como você falou, se for uma cena, né, se o Grosjean estivesse saindo lá pegando fogo inteiro, óbvio que não tem que mostrar isso, né, uma cena como essa. Mas o acidente, né, a batida que já foi vista, eu também acho que tem que mostrar sim. Diga, Fábio Campos. Eu acho o seguinte, essa discussão é interessante. O que o senhor, na sua... Senhor não, você, eu sou muito mais novo que você. O que o senhor, nos seus 4 anos de jornalismo, aprendeu sobre isso? O senhor que é um jornalista formado, nas suas aulas de televisão, de transmissão, o que foi passado? O que foi passado para mim nas aulas de jornalismo não vale nada, porque quando foi passado para mim nas aulas de jornalismo, quase não tinha redes sociais, que eu acho que é um dos fatores importantes nessa discussão. A partir do momento em que um acidente é mostrado, ele já está gravado, ele vai para as redes, ele vai não tem como você segurar mais, não tem como você segurar essa questão de pronto, ninguém mais vai ver o acidente. Esse replay que o Will está pedindo da câmera, digamos, da câmera ao vivo, né? Ele não precisa nem ser mostrado. Esse já está gravado por milhões de aparelhos, enfim, ele já vai, se bobear, ele já está sendo reproduzido no Instagram, no Twitter, seja lá onde for, minutos antes. A discussão, eu acho que é interessante, como vocês falaram, né? Eu acho que tem que ser mostrado, porque você, por mais que o respeito às famílias tenha que existir, e a gente jamais vai saber o que estar nessa situação, a não ser que a gente tenha um piloto e esse piloto um dia passe por um piloto próximo da gente, e a gente viva isso, claro que é angustiante, claro que é quase que desumano, mas você não pode cercear 20 milhões, 30 milhões, 60 milhões, 200 milhões de pessoas para não ofender a família de um piloto A, B ou C. Quando você mostra na televisão, você dá a opção de quem de quem não quer ver, de não ver. Basta mudar de canal, basta fechar os olhos, basta fazer qualquer coisa, adiantar a imagem. Quando você não mostra, você não dá a ninguém a opção, né? Você impõe uma desinformação que não cabe mais nos dias de hoje. Não cabe. Vocês falaram muito bem. É claro que eu uso muito o acidente do Senna, né? A morte do Ayrton Senna. Lá vou eu falar de Ayrton Senna. Eu não falo de Ayrton Senna nunca nesse programa, então hoje eu vou me dar o direito de falar. A morte do Senna é o exemplo. A batida do Senna não tem nada de assustador. Nada de assustador. Ninguém nem sabia que ele tinha morrido. Todo mundo estava esperando ele sair. O atendimento ao Ayrton Senna, esse não precisava ser mostrado, né? Fala, Will, diga.
Não, eu falei sobre isso no Botequim um pouco mais cedo. Para mim, eu tinha 11 anos, foi absolutamente chocante. Mas, para mim, a única coisa que não deveria ter sido mostrada no atendimento do Senna foi a poça de sangue do chão. Sim. A única coisa. O resto, até o atendimento, para mim, deveria ter sido mostrado. Deveria ter sido mostrado porque assim, a gente não viu ali digamos, né, ele estava todo ali com os médicos e tal, enfim. Eu acho que tem que mostrar o que está acontecendo. A gente precisa saber, tem que saber o que está acontecendo. Existe o caso do Robert, no ano passado, que mostra como a filosofia da Fórmula 1, da FOM, né, que gera as imagens, é feita. Se há uma gravidade, eles não mostram nada. Nada, nem replay, nem atendimento. Eu sou contra isso. Eu acho que o atendimento deve ser mostrado, mesmo que a uma distância. Você não precisa mostrar o Senna, você viu o corpo do Senna estirado no chão. Você não precisa mostrar isso, porque eu acho, Will, que tem muita criancinha assistindo. Tem muito menino de 5, 6, 7, 8 anos, que eles não precisam ver o corpo do cara no chão. Né? O cara sendo massageado, como acontece, não precisa ver isso. Você lembra o atendimento do Schumacher em Silverstone? Que tinha uns lençóis lá. Os lençóis. Aquilo é uma maneira. Você tem que manter o cara informado, você mantém o telespectador informado, sem tirar dele, sem dar a ele 0% de você não pode dar a ele 0% de informação. Você mantém ele informado a uma distância segura. Vamos usar essa expressão. Mas eu estou falando do atendimento, né, que não houve no caso do Grosjean. Felizmente, nem precisou, né, porque ele saiu andando. Então, enfim, não houve um atendimento de salvamento, enfim. Os pilotos não quererem olhar, e os pilotos estão muito ofendidos com isso, o Vettel chegou a dizer que, né, não somos objetos, basta não olhar. O Vettel mesmo falou, eu fui lá para o meu motorhome, não parei de olhar e depois voltei na hora que me chamaram. Agora, levar essa questão para o lado de não somos objetos, não mostre por respeito à família, não dá, infelizmente não dá. As famílias merecem todo o respeito e consideração, mas você não pode não mostrar um evento que você está transmitindo para o planeta inteiro por causa de um grupo de pessoas que pode não ver, se não quiser. Tem a opção. Então, é muito arbitrário, né? É muito arbitrário. Agora, tudo isso esbarra naquela discussão do quanto várias pessoas estão assistindo Fórmula 1 para ver isso aí. Né? Isso também tem que entrar na discussão. Tem muita gente que está com a televisãozinha ligada, com o celular ligado, para ver isso aí. O carro pegando fogo, o carro despedaçando, o acidente, a briga, né? Essa palavrinha horrorosa do dia de hoje, que eu não vou repetir aqui, né? Mas todo mundo sabe qual é. As pessoas querem ver, muita gente quer ver isso. Então, se a Fórmula 1... Já dizia Nelson Piquet, né? Exatamente. Se a Fórmula 1 não mostra isso... Qual palavra, gente? A Fórmula 1 está empurrando. Eu não estou fazendo juízo de valor. Com T. Tô colocando... Tragédia? Não, pô. Briga, sinônimo de briga, com T. A gente vai desenhar. A gente vai colocar no texto. Vocês estão fazendo com os ouvintes do Café Velocidade o que a FOM fez. Vocês estão aí impedindo eles de ter a palavra e tal. Porque são menores de idade, tem ouvintes menores de idade. A gente não quer baixar o nível para os ouvintes menores de idade. Mas, enfim, só para terminar o raciocínio, eles mostram o replay de uma maneira até sádica, para ficar mantendo na audiência o pessoal que só quer ver o circo pegar fogo. Entendeu? Não estou nem fazendo juízo de valor assim, do que eu faria, né? Ou do que vocês fariam, mas eles fazem isso. Né? Falem, vocês ficam me interrompendo, falem, podem falar. Não, literalmente o circo pegar fogo. Ontem foi literalmente. Nesse caso foi literalmente, enfim. Fábio Campos, agora retornando com você sobre a questão do Max Verstappen. Apesar de parecer muito duro, você concorda com ele? Você acha que não cabia a declaração no momento? Qual a sua opinião sobre a declaração do Verstappen? Mas eu não vi a declaração. Você repete a declaração para mim, porque eu não vi. Ele falou que demitiria se um piloto... Mas algum piloto não quis voltar? Isso para mim não vi nada disso. Vai lá, Will. Contextualiza. Eu vou contextualizar o seguinte. Primeiro que é o seguinte. O Verstappen, ele falou a mesma coisa que o Hamilton falou. Só que o Hamilton sabe como é que é o Hamilton, né? Perguntaram para o Hamilton, olha Hamilton, quando você vê uma situação como essa, não correr era uma opção? O Hamilton falou, não era uma opção, porque nós não somos nós que cuidamos da segurança da FIA, da segurança das corridas, a gente vai lá e pilota. Se a FIA
tá dizendo pra gente que é seguro correr, a gente tem que confiar e vai lá e corre. Aí o Verstappen pegou e falou, porque se você falasse que não corresse, eu te chutaria se eu fosse chefe da equipe, eu te chutaria do meu carro. Daí o Hamilton, falou, claro, pô, você não vai correr. Eu falei, então você não corre hoje e não corre nunca mais. Daí o Hamilton pegou e falou, espero que você nunca seja meu chefe de equipe. Aí o Verstappen ainda falou, eu espero nunca ser um chefe de equipe. Aí o Hamilton ainda completa. Como que é? Tenho pena dos futuros pilotos que podem ter você como chefe de equipe, sabe? Então, tipo assim, falou isso. E aí o pessoal falou... A manchete está totalmente no lugar errado. A manchete deveria ser uma troquinha de farpas entre os dois. Isso para mim foi muito mais um joguinho o outro do que piloto quer voltar, piloto não quer voltar. É lógico que os caras voltam, gente. É lógico que os caras vão voltar. Ninguém vai se recusar. Os caras entram para o automobilismo sabendo que o automobilismo é perigoso. O piloto que recusar voltar para a pista, ele não vai pilotar nunca mais. Os caras têm que voltar e os pilotos falam isso. Eles têm que voltar rápido. Eles não têm que esperar. É melhor para eles voltarem rápido. Né? Como o Valentino Rossi fez, né? No Grande Prêmio As pessoas falam em milagre no caso do Grosjean, que eu acho que não tem milagre nenhum. Se você for calcular sorte, você tem que. A palavra sorte você pode usar na MotoGP, né? Em que vem uma moto desgovernada e passa exatamente no metro que tinha de espaço entre as duas. O Valentino Rossi desce da moto com a cara super assustada e meia hora depois está pilotando. Porque se ele não pilota nunca mais. Então os caras vão voltar a pilotar. A manchete aí tá no lugar errado. Vocês são bons de pauta, mas vocês erraram na pauta hoje. Isso aí, para mim, foi uma ótima oportunidade de um dar uma alfinetada no outro. Só isso. Mas é que teve insight de... É que você perdeu a treta que teve na internet depois. Eu não acompanho essas coisas. Eu não acompanho. Não, mas é que teve site que colocou... como que é? Hamilton detona Verstappen. Não teve nada disso, né? Mas assim, o que eu falo é o seguinte: vamos colocar o Emerson Fittipaldi, ele errou em não correr lá na Espanha 75, quando os guarda-reios da pista estavam presos com arame. Aí é diferente. Porque tava ali claro. Exatamente. Aquilo não é uma reação a um acidente. Aquilo é uma reclamação por segurança. E tanto que houve uma morte nesse dia, né? Nessa corrida. De um espectador, né? Um espectador, porque o piloto voou por cima lá. Enfim, esse caso, ok. O cara olhou e falou: olha, antes ele pegou e falou: olha, isso aqui tá um problema assim, assado. É uma falha de segurança, é uma coisa que, né, um guarda-reio preso com arame, alguns nem presos estavam. Agora, ontem não foi o caso. Ontem, como a gente falou, todos os procedimentos de segurança funcionaram para salvar a vida, para que o Grosjean saísse do carro. Então, eu acho que não tem essa opção. E eu concordo com o Verstappen nesse ponto. Mas o cara ficou chocado. Olha, então você fica chocado, você fica na sua casa. Aqui você tá trabalhando, você ganha muito bem para correr esse risco e tá tudo seguro, o guarda-reio tá ok, tá tudo certo, os procedimentos estão corretos? Estão corretos, então você vai correr. Para mim desculpa se eu pareço insensível, mas tô nessa com o Verstappen. E o Hamilton também pensa assim, só que o Hamilton, né, ele é mais comedido nas palavras, né? O Hamilton tem que vender a pose que ele está construindo de o bom menino, cuidadoso com o bem do planeta, com as vaquinhas, com as emissões e com tudo mais. E não tem crítica nenhuma quem faz isso, mas ele veste essa camiseta dele e talvez ele esteja talvez, não sei se é essa palavra, um pouco os limites aí, porque ele falou exatamente a mesma coisa antes que o Verstappen, batendo nessa tecla que você falou. Ele diz a mesma coisa, de que não existia a opção de não correr e tal, e aí quando o Verstappen dá uma opinião um pouquinho mais, aí ele inverte o jogo. Mais incisiva, né? Isso. É uma guerra, vocês não entenderam ainda, é uma guerra psicológica dos dois, um só para alfinetar o outro. Não tem ninguém falando de segurança ali, eles estão querendo alfinetar o outro. Claro. E com isso, meus caros, depois do alfinetar o Fábio Campos aqui, pegando ele no flagra, lendo o caderninho dele, nós encerramos aqui o primeiro bloco da edição 679.
E só que o segundo bloco tá chegando, hein? Pietro Fittipaldi. Você quer a opinião de pessoas que viram Pietro Fittipaldi fazendo a carreira dele ali de base na Europa, em vez de pessoas que não assistiram nada e estão lá dando um monte de opinião? Venham para o segundo bloco, que vocês saberão mais sobre. Então eu não vou participar do segundo bloco, então. Você vai ficar moderando, então um abraço para todos vocês. Já nós estamos, o pessoal, né, que está lá no lançamento no YouTube, fiquem ligados que logo chega o segundo bloco aí para vocês também. O pessoal do podcast, vamos clicar, gente, vamos clicar lá no site, já agregadores aí, já dei um play na segunda parte. Voltamos já.